Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina, você vai encontrar aqui nesse vídeo. Todas as movimentações, no dia de hoje. Vamos falar sobre Orediano, o Cincinnati lá dos Estados Unidos, informou ao Vasco que realmente vai exercer a compra de Luca Orediano e o Vasco vai receber aí mais uma grana importante para a próxima janela de transferências. Vamos falar também sobre Souza, volante contratado aí no meio da temporada, que não conseguiu se firmar com a camisa do Vasco e que agora deve mudar de posição, jogando com Felipe Maestro, Vamos falar também sobre o zagueiro Manu Capasso, que se destacou lá no Olímpia, mas que até o momento o Olímpia não procurou o Vasco para poder sacramentar aí a ficada, vamos dizer assim, o fico do jogador lá no Paraguai. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. Vamos falar sobre Sforza também, que deve receber aí mais oportunidades agora com o Felipe. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. E começo esse vídeo aqui falando da KTO. A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama e o QR Code já está na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular que você é direcionado ao site da KTO e lá você pode fazer as suas apostas esportivas. Lembrando que a KTO é um site para maiores de 18 anos e lembrando também que você só deve apostar com responsabilidade. Nada de achar que vai ficar rico com a aposta, beleza? KTO, parceirona aqui do canal Machão da Gama, e o QR Code tá na tela para você ir até o site. Bom, meus queridos, essa época do ano começa, a movimentação aí do mercado da bola. E claro, além de jogadores que podem chegar, a gente também tem informações de jogadores que podem sair ou que o Vasco vai negociar e ganhar um dinheiro. E um dos ativos do Vasco nessa janela de transferências, nesse mercado de 2025, é o atacante Luca Orediano. Orediano que foi contratado na temporada de 2023, não conseguiu se firmar no Vasco e no início de 2024 foi cedido por empréstimo ao Cincinnati, lá do futebol dos Estados Unidos, da MLS. Lá na MLS ele fez uma baita de uma temporada, se destacou muito lá no Cincinnati e agora ficou a dúvida, volta para o Vasco ou o clube norte-americano vai exercer ali o direito de compra, a cláusula de compra do jogador. E a informação é a seguinte, informação dos amigos do canal Mário Coelho Vasco. O Cincinnati informou ao Vasco que vai exercer a compra de Luca Orediano. De acordo com uma fonte ligada ao departamento de futebol do Vasco, ainda não há nada oficial por escrito, mas o Vasco já recebeu um telefonema e a informação é de que vão exercer o direito de compra de Luca Orediano. O Vasco está aguardando nesse momento a formalização por parte da equipe norte-americana para concluir oficialmente a negociação. Então o Orediano deve ser negociado em definitivo com a equipe do Cincinnati por 3 milhões de dólares. É o valor que estava ali na cláusula, no contrato do jogador com o Cincinnati, O Vasco colocou essa cláusula ali no empréstimo, é um valor até baixo, mas, enfim, agora não tem como mais mudar, o valor que tem no empréstimo ali do Orediano para o Cincinnati. 3 milhões de dólares atualmente, como o dólar hoje bateu R$6, dá mais ou menos 18 milhões de reais pelo Orediano, É o valor que o Vasco vai receber pela venda de Luca Orediano. Luca Orediano que poderia até ser vendido por um valor maior, caso não tivesse essa cláusula no contrato, Mas colocaram essa cláusula ali de que o Cincinnati poderia exercer a compra por 3 milhões de dólares, então é isso que o Cincinnati vai pagar, 3 milhões de dólares, cerca aí de 18 milhões de reais. Outro jogador do Vasco que está emprestado e que também se destacou nessa temporada foi o zagueiro Manu Capasso. Manu Capasso está emprestado ao Olímpia do Paraguai.
E o zagueiro argentino Manu Capasso fez no último final de semana a sua última partida pelo Olímpia na temporada de 2024. Apesar disso, o jogador tem grandes chances de continuar defendendo a equipe do Olímpia lá no Paraguai. O empresário do zagueiro comunicou ao Vasco na semana passada que o Olímpia tem a intenção de exercer a opção de compra do atleta e que vai entrar em contato com o departamento de futebol do Vasco nos próximos dias. O Vasco também foi informado pelo empresário que a intenção do Olímpia é usar a dívida que o Vasco tem com o clube paraguaio pelo volante Matias Galarza para abater no valor da compra do Manu Capasso. Assim como Orediano, o Olímpia também tem um prazo para exercer essa opção. Até agora o Vasco não foi procurado oficialmente pelo clube paraguaio e está esperando aí um contato oficial nos próximos dias. Mas a tendência é que Manu Capasso também não volte para o Vasco, né? Que o jogador permaneça lá no futebol paraguaio, porque além do Olímpia, né, outras equipes do futebol paraguaio também têm interesse no jogador. Então, se o Olímpia não exercer essa compra, provavelmente outro clube vai tentar. Mas a tendência é que ele fique lá no Olímpia, até por essa situação, né, do Galarza, que o Vasco deve um valor lá ao Olímpia, que deve ser abatido aí nessa transferência do Manu Capasso. Então, Orediano não volta, Capasso muito provavelmente também não volta, e o Vasco vai recebendo aí alguma grana importante, né, para a próxima janela de transferências. Bom, vamos falar agora de dois jogadores que estão aqui no Vasco, que não foram muito utilizados nessa temporada, mas que com o Felipe nessa reta final podem receber novas oportunidades. Por exemplo, o volante Souza. A informação do canal Atenção Vascaínos é que Souza está incomodado com a falta de oportunidades e, segundo informações de uma fonte de dentro do clube, por conta de bons treinamentos que fazia com Rafael Paiva no comando, o jogador pode exercer agora a função de zagueiro. A expulsão contra o Juventude trouxe um pouco de antipatia da antiga comissão técnica e o próprio jogador sabe que isso o atrapalhou lá no Vasco. O volante está treinando bem, está em boa condição e vem sendo testado como zagueiro. Então, o Souza pode aparecer no Vasco aí nesses 3 jogos finais com o Felipe, jogando como zagueiro. Como volante, realmente, o Souza acabou não rendendo o que a gente esperava, né? Bem abaixo das expectativas. Vamos ver se, como zagueiro, o Souza consegue trilhar aí um novo caminho no Vasco da Gama. E quem também deve trilhar aí um novo caminho é Juan Esforza, né? Juan Esforza. A informação do podcast Cruz Maltino, que pessoas próximas a Juan Esforza revelou que não há, nesse momento, nenhuma intenção do jogador de deixar o Vasco. Além disso, o atleta gosta do Vasco e pretende permanecer no Gigante da Colina. O Felipe deve testar agora o Juan Esforza um pouco mais avançado, né? Ele que vinha jogando como primeiro volante, o Felipe deve testar o jogador agora um pouco mais à frente. Deve ganhar mais oportunidades também nesses 3 jogos. Bom, ingressos para a partida Vasco e Atlético Goianiense já estão esgotados, né? Todas as entradas foram vendidas, teremos Caldeirão lotado para esse jogo. E a tendência nesses 3 jogos é de termos muitos testes, né, pela nova comissão técnica. É isso, meus amigos, um giro de notícias aqui, resumão, né, só para a gente ficar atualizado mesmo. Vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima, fui!